Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre o Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania, realizado aqui na Alerj pela UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Bom, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria voltar dessa questão do suicídio, né? A gente tem dados recentes, como a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é o mês em que isso se fala, não se comemora, né? Mas se lembra e se fala bastante, para que seja, para que fique em evidência, porque a gente precisa conversar sobre essas coisas, né? E a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? E isso é um número mundial, mas o Brasil segue nessa tendência, né? O que está levando, na opinião dos senhores, o que leva a juventude a tomar uma decisão tão desesperadora, tão terminal? São múltiplos fatores, né? Se a gente não consegue dar uma causa nem para o fator que desencadeia o suicídio, nem para tratamento. E aí, se a gente pensar na estrutura humana, a gente tem 4 eixos. A gente tem o eixo biológico, que é essa parte física que precisa de medicação, que passa por alterações cíclicas. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de crises dos ciclos da vida, que é da infância para a juventude, da juventude para a primeira fase adulta, da fase adulta, né, para a terceira idade. Então, a gente já tem as mudanças cíclicas que biologicamente acontecem. Os episódios que acontecem com a mulher quando ela ganha neném, de alteração hormonal. Então, a gente tem várias demandas cíclicas que biologicamente vão alterar o nosso estado de humor. E aí a gente precisa entender 2 conceitos, intensidade e temporalidade. Por quê? Porque nem toda tristeza é depressão. Depende da intensidade que ela acontece e do tempo que ela dura. E aí a gente tem fatores psicológicos, que são todas as questões que envolvem os meus 5 sentidos. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Temos fatores sociais, e aí por isso que nós mencionamos essa necessidade das regionalizações de seminários e que cada seminário venha algo novo. Por quê? Porque tem fatores sociais que influenciam diretamente na minha vida e fatores espirituais, que estão ligados às minhas crenças, à fé que eu tenho em algo. E hoje, como terapeuta, eu posso te dizer que dentro do consultório eu não consigo tratar um paciente se eu não colocar esses 4 eixos. E não existe um eixo nem mais e nem menos importante. Porque se eu der uma medicação para um paciente que está com um transtorno de ansiedade, fizer terapia com ele, mas o ambiente continuar sendo opressor, ele dificilmente vai ter fé que ele vai resolver alguma coisa. Então, a gente não consegue falar que um eixo é mais ou menos importante. E aí, se a gente pensar na nossa juventude hoje, a gente tem várias conjecturas que a gente pode fazer, como, por exemplo, a baixa resiliência. Então, hoje, os meninos não sabem falar, mas sabem mexer num tablet. E se a internet cai, é muito engraçado, eles lançam o telefone para longe, de nervoso mesmo. E aí, a gente tem todo o movimento das mães saindo de casa para trabalhar, e que foi muito bacana, mas que não deixa de socialmente interferir na criação desses filhos. A gente tem pais que se ausentam da sua função. E aí eu não estou falando de dinheiro, nem de estar morando na mesma casa, eu estou falando de função, de dar nome a um filho, de liberar um destino do filho. Se a gente for pensar nos tempos históricos, quem nomeava filho era pai. Quem levava o sobrenome do filho, quem dava o sobrenome para o filho era o pai. E hoje a gente tem homens ausentes dos seus papéis. Aí, paralelo a isso, a gente tem aí essa primeira fase da vida adulta, onde o adolescente está saindo da adolescência, mas ele ainda não é dono da vida dele. Aí tem todos os conflitos biológicos que essas fases trazem, mais as questões psicológicas de baixa resistência à frustração, mais um ambiente social totalmente opressor que a gente vive hoje das redes sociais, da vida plástica e o ambiente espiritual que as pessoas perderam a fé. Então, a gente tem aí uma fase estratégica. Um pouquinho assim, a tua análise, que é uma fase da vida também de muita dificuldade, o que vai ser o meu futuro. É isso. E muita opressão em relação ao mercado de trabalho. É isso, eu acabei de sair da adolescência. Hoje eu vou me sustentar, né? É muito pesado. Eles mal sabem escrever, né? Tu vê que o estado do Piauí é o estado com o maior número de mortes de jovens, entre 16 e 24 anos. E, consequentemente, é o estado em que os jovens têm maior desemprego. Desemprego nesta faixa etária. Nessa faixa etária. Esse é fator social. Como é que eu vou São muitos tratar motivos, só um? né? Sim, Vários é muito motivos. facetário. Quando você fala aí, complementando, da questão, eu sou professora, sou pedagoga, e, de fato, as crianças hoje elas não sabem escrever, mas sabem digitar, e elas ficam desesperadas quando falta energia. Não é mais o medo do escuro, é não poder carregar o celular. Então, todas essas questões, elas acabam afetando. E
E o adolescente, o pré-adolescente, que é essa troca de hormônios, essa troca hormonal, esse conflito, a cobrança também. Você não é mais criança e daqui a pouco ele quer ter autonomia. Mas você está pensando pode, que você é dono da sua vida? Então, isso tudo causa conflitos internos, né? Sim. E essa questão que você colocou da fé, eu acredito que também tem a sua parte de peso, porque, de fato, a gente vê que as pessoas estão desacreditando de tudo. Sim. Elas não têm mais fé em nada, elas não têm fé nelas mesmas, elas não acreditam mais em nada e nem em ninguém. Isso tudo vai minando internamente esse indivíduo, e quando ele chega ao ponto de querer cometer suicídio, aí eu me coloco como uma pessoa que já tentei suicídio na minha vida e sei mais ou menos como a coisa se dá. Os sinais são... Eu sempre falo para os pais e para a família ficar atento aos sinais, porque quem está com depressão ou baixa autoestima ou com desejo de praticar suicídio, ele vai dando sinais. É porque, na verdade, o suicídio ele é o fruto, mas a raiz não é esse. Não, a gente tem aí um traçado todo para essa história. O que eu acho importante hoje, assim? Por exemplo, por que nasceu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo nasceu da morte de um jovem chamado Mike em 1994. Ele se suicidou no seu Mustang amarelo. E aí os pais dele, no meio daquela dor, começaram a escrever bilhetes e a entregar fitas amarelas naquela cidade, nos Estados Unidos. Para dizer para as pessoas, olha, depressão não é frescura, olha, suicídio pode levar o seu filho porque levou o meu. Inclusive aí tem um seriado, né, que os jovens assistem, que é a história de uma menina que se suicida e que deixa fitas gravadas, né? E há todo um debate em relação a se esse seriado está sendo positivo ou negativo na influência, né? O que você acha, Andréia? Eu acho super negativo, porque na verdade você não, além de influenciar, você não sabe quem está assistindo, como é que ele está vendo aquilo. A questão do Mike foi outra. Os pais dele, na verdade, começaram a criar uma campanha de cartas de orientação para cuidados. Aquele seriado, ele não fala de cuidados. Ele fala de sofrimento. É para cada pessoa que se mata, ela deixa 6 sobreviventes diretos e atinge 135 indiretos. Quem é o sobrevivente de suicídio, por exemplo? Não é a pessoa que sobreviveu à tentativa. O sobrevivente do suicídio é o pai, é a mãe, é o irmão, é a mulher, é o marido. Que ficam se perguntando o que fizeram de errado. E a partir dali, daquele ato, exatamente, por que eu não percebi as mensagens, né? Porque uma pessoa, quando se mata, ela já deu 10 sinais evidentes. Isso é uma média? Uma pesquisa? Agora vamos lá. A automutilação é um desses sinais? Não necessariamente, é um dos sinais, mas não está emparelhado. Porque não necessariamente todo mundo que se automutila está com ideação suicida. Tem outros, são fases. Fases, mas é claro que ele pode errar da mão, a primeira coisa, se automutilando, está aqui se cortando, acerta uma veia. E o fator social da automutilação, ele precisa ser muito analisado. Porque, por exemplo, você vê às vezes na escola, tem um menino que se automutila, porque de fato está sofrendo, e os outros 5 estão imitando ele. Então tem fatores sociais aí. Agora, o grande questionamento que a gente da saúde mental faz é, será que então doença mental, transtorno mental, só vai ser reconhecido como doença quando alguém se matar? E o que está por trás? E a depressão, o transtorno de ansiedade, burnout, os transtornos de humor e várias outras doenças anterior ao suicídio. Que dia que a gente vai olhar e vai falar que isso é uma doença? Que dia que a gente vai parar de achar que para a pessoa que está com depressão, você vai mandar levantar e pumbar beber uma, ou vamos conversar e você não tem motivo para estar assim? Que dia que você vai pegar na mão dessa pessoa e levar ela para um psicólogo, para um psiquiatra? No dia que ela se matar, não adianta mais. Não adianta mais. Então, o grande questionamento, e o que a Unali tem feito nesses seminários, é falar, olha, a gente está falando de uma questão de saúde. A gente não está falando de uma questão de afeto. É saúde pública. E a gente está numa pandemia. O que é uma pandemia? É quando já fugiu do controle. A gente está numa pandemia de suicídio. Só que o suicídio ele é o fruto. A gente precisa entender qual que é a raiz. O que tem levado as pessoas a se matarem. Claro. Porque se a gente não tratar da raiz, a gente pode até aparar ali uns frutinhos momentaneamente, mas eles vão vir novamente. Vão voltar. No final da década de 80, houve a pandemia da AIDS. Eu costumo dar esse exemplo, como surge uma política pública. Deu uma pandemia, muita gente com AIDS. O Brasil respondeu bem, né? Respondeu, mas por quê? Porque começou a morrer muita gente. Daí diziam que a AIDS era só dos travestis, daí depois homossexuais, depois começou na questão da distribuição dos coquetéis.
Hoje, a distribuição de preservativos faz parte desta Essa política que foi criada construída. para combater a questão da doença, da progressão da doença. O que nós estamos fazendo é escrevendo, por conta dessa pandemia, escrevendo essa política pública que vai dar aonde? Vai dar nas escolas terem psicólogos, psiquiatras para atender os núcleos. Tem igrejas querendo fazer o núcleo de atendimento de saúde mental. As assembleias legislativas estão querendo fazer os núcleos, ou seja, daqui a pouco a questão de saúde mental também vai ser uma política pública por conta dessa necessidade que tem. Precisa ser levada a sério, verdade. precisa se investir, né? Essa questão, a saúde mental é algo que a gente precisa, não dá mais para esperar. A sociedade está doente, está adoecida, e não só os adultos, né, no pensamento e vindo na lógica aí da AIDS, que era só para aquele grupo específico de pessoas, ela está atingindo crianças, ela está atingindo idosos, ela está atingindo mulheres. Os idosos também estão se matando muito, né? Ela não tem classe social, ela não tem cor, não tem raça, ela está entrando, invadindo e já invadiu a nossa sociedade. Então, as políticas públicas de combate, de tratamento, de prevenção do suicídio e automutilação, elas são urgentes, elas não podem mais esperar. E aí vem a Unali dando a sua contribuição, jogando água nessa exatamente, semente aí, regando essa semente, né, para que a gente possa efetivamente combater esses altos índices de suicídio e de automutilação. Uma grande preocupação, e aí eu trago até como mãe, eu tenho um menino de 12 anos, os youtubers também é outra preocupação que acaba incentivando algumas práticas que levam à automutilação, ao suicídio. E quando se divulga da forma que foi feito, cometido aquele suicídio, ele visivelmente já mostra que há um incentivo e um estímulo para que outros pratiquem. Aqueles que estão na iminência, acionam o gatilho. Eu estava pensando em como me matar, já sei. Agora eu já sei. Agora eu já sei. Então, é preciso tomar cuidado com essa... na verdade, a gente tem, né? 3 níveis de processos de aprendizagem. E aí eu vou falar como psicólogo, não tenho como não ouvir, não trazer, né, para um desenho mais psicológico. O primeiro nível de aprendizagem é o nível de espelhamento. Criança pequenininha vai fazendo porque vê algum adulto. O segundo nível é de rebelião. E o terceiro nível é o de reflexão. Só quem entra no nível de reflexão é adulto maduro. Então eu escolho o que eu vou espelhar e o que eu vou me rebelar, mas eu continuo ao longo da minha vida espelhando e rebelando. Então é alguém que eu admiro muito, é alguém que eu vou ler a respeito, espelhamento. É alguma situação que eu me rebelo. Só que quando eu sou adulta eu reflito sobre o que eu vou me rebelar e o que eu vou me espelhar. A gente tem aí crianças e adolescentes sem um mínimo de maturidade cognitiva, sendo exposto a esses estímulos de espelhamento. Então é um youtuber muito bonito, muito legal, muito rico, muito famoso. Seguidores, muitos né? seguidores, Hoje em dia isso né? conta Muitos beça. likes. E aí a gente acaba tendo aí esse espelhamento de uma maneira errônea. Tanto é que o Instagram agora tirou os likes. É verdade. Números, Né? Os números de likes. Você não tem mais os números. para que não Então tem crie um referência. movimento aí de aprendizagem mesmo. A gente está falando de pessoas que estão na época de aprender, só que eles estão aprendendo de maneira equivocada. Mas em contrapartida, a gente também tem um lado bom disso tudo. A gente tem também aí as redes sociais e a internet como uma forma também de disseminação do que a gente chama de políticas de educação. Porque o que eu acho, falava até ontem com a deputada, né? O que eu acho que a gente precisa no âmbito geral mesmo é educar. Educar. A gente precisa educar as pessoas sobre saúde mental, sobre inteligência emocional. A gente precisa educar. E é claro que a gente não vai resolver anos de retrocesso em um seminário. Mas é preciso que alguém plante uma semente e outras pessoas venham aguar. Então a Unali, de maneira muito honrosa e muito diligente, fez isso de maneira estratégica, que é promovendo discussões em nível de educação, né? E não apenas de colocar leis goela abaixo e pronto e acabou, mas
discutindo, né? Nos seminários, o público presente também fala, não só escreve um papelzinho, não, eles exatamente. participam, né? Que Dão são os sugestões. movimentos de Dão educação. sugestões. Que é o que é legal, Muito né? E a legal. proposta. Parabéns pelo trabalho, Kennedy, André. Tu Parabéns, Tia Ju viu que o também. meu problema é... aliás, o meu papel é só trazer a discussão. O resto elas falam. Que bom. E falam bem. E falam mesmo. Bacana. Obrigada, Andréia. Obrigada, deputado Obrigado. Kennedy, deputada Tia Ju. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, canal do povo. Até a próxima.